Oi, pelas tardes, normalmente a gente tem conversado sobre algumas dúvidas, algumas questões que pessoas têm e que me perguntam, né? Já que eu estou atuando também na área de psicoterapia, então as pessoas ficam questionando, perguntando, querendo saber alguns aspectos desta atividade que estou exercendo. E uma pergunta ou uma das perguntas, né, que têm sido feitas e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, é o seguinte: qual a diferença entre alma, mente, corpo e espírito, né? Principalmente algumas pessoas têm dúvida porque entende que a questão espiritual, a questão da alma tem a ver com áreas que às vezes tem a ver com o corpo, tem a ver com a mente, e aí confunde um pouquinho o entendimento delas. Aí, então, como eu tenho respondido para algumas, eu achei conveniente, né, estarmos conversando sobre isso nessa oportunidade. Principalmente que hoje é domingo, é uma boa oportunidade para a gente conversar um pouco a respeito dessa diferença. Eu anotei algumas coisas e vou estar olhando ali o esboço para poder então encaminhar de maneira saudável, não é, aquilo que a gente tem a falar a respeito deste assunto. Corpo, alma, mente e espírito, né? Então, vamos ver o que a gente pode trabalhar em cima disso. Na verdade, essa discussão ela é muito antiga, né? Muito antiga, de muito tempo atrás, e muito provavelmente nunca se chegará a um pensamento único, né? A uma conclusão adequada. Mas o Antigo Testamento, na verdade, não diferencia, não é, estas coisas. Para ele, corpo, alma e espírito, tudo era uma coisa só. No mínimo porque não havia muito interesse de saber qual a diferença, então não teve muita novidade neste assunto. Os gregos já trabalhavam essa diferença, entende? Já percebiam diferenças muito grandes a respeito dessas, principalmente de corpo, alma e espírito, não é? Então, mas ainda assim não se podia chegar a um denominador comum, a uma resposta única, ok? Pode ser que tudo seja uma coisa só, né? Pode ser. A gente vai estar considerando isso. Mas didaticamente, vamos então por este caminho, didaticamente a gente pode ver grandes, enormes diferenças entre alma, corpo, espírito e mente. Tá bom? Há uma grande diferença para a gente ver sobre isso. Os dicotomistas acreditam que existe somente corpo e alma. Isso porque eles entendem que o espírito tem a ver com a alma, ok? E a mente também teria a ver com a alma, como eles costumam acreditar. Os tricotomistas acreditam em três: corpo, alma e espírito, ok? Então esses três eles entendem que são diferentes, fazem parte de um mesmo conjunto, mas são coisas totalmente diferentes: corpo, alma e espírito. Então vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. Essa é a primeira discussão, né? A discussão sobre corpo, alma e espírito, porque é mais antiga, é mais geral, é mais abrangente. Quando fala sobre a mente, tem a ver mais com determinadas áreas da ciência, ok? Mas no geral é corpo, alma e espírito que ficam ali nas dúvidas das pessoas. Então o corpo, claro, todo mundo sabe, é a matéria, né? É o que é visível em cada um de nós. Então o corpo ele está bem visível, né, aos olhos humanos, ok? Então os olhos, do jeito que é trabalhado, que foi feito, que ele existe, então ele capta a presença de corpos, né, no caso o nosso corpo. É o organismo que temos para esta vida no mundo. Essa é uma outra informação importante sobre corpo, né? Na verdade, não somos corpo. Nós temos um corpo. Então é outra coisa que a gente precisa deixar bem claro sobre isso. Quando a Challenger, aquela nave, aquele foguete, né,
era um avião, né, um avião desses aí, que estava indo para uma missão espacial, ele explodiu. E todos aqueles corpos dos astronautas saíram em pedaços para todo lado. E isso levou alguma dúvida para algumas pessoas. Como é que vai fazer se eles estão tão espalhados e queimados? Como é que vai ser, né? Na verdade, continuamos vivos, né, sem muitas partes do corpo. Então, a gente continua vivo se não tiver um braço, se não tiver dois braços, se não tiver perna. A gente continua vivo se a gente fica sem nariz, a gente fica sem dente, a gente fica sem orelha. Há uma série de coisas no corpo humano que, se você não tiver, você vai continuar vivo. Mas também tem partes do corpo que, se você não tiver, você então deixa de viver. Ok? Mas é importante lembrar que o corpo, então, nós não somos o corpo, nós temos, não é, um corpo. Então, o que eu tenho ali diz assim: continuamos vivos sem muitas partes do corpo e morremos sem algumas partes do corpo. Morremos para esta vida e não para a eternidade. A gente continua vivo, né? Mas não mais nessa vida, nessa existência, utilizando um corpo, porque ele, no caso, morreu. O corpo é como um carro que usamos e dirigimos, ok? Temos ele, mas sobreviveremos sem ele. Então, temos o carro, a gente usa. É interessante também que até quando as pessoas podem não lhe ver, mas se vê o carro, diz assim: olha, fulano está ali, né? Porque viu o carro. A mesma coisa somos nós. Então, o corpo, né? Temos o corpo, mas nós não somos o corpo, ok? Outro aspecto que a gente pode lembrar sobre a questão do corpo é o seguinte: ele influencia a nossa alma, mas ela influencia ele muito mais, ok? O corpo influencia nosso espírito, mas o espírito, influencia muito mais o corpo. A nossa mente, o corpo influencia a mente, mas a mente influencia muito mais o nosso corpo. É tanto que é aí que trabalha estudos da psicanálise, né? Da psicologia, da PNL, do coaching, porque, na verdade, a nossa mente, ela atua diretamente sobre o nosso corpo, ok? Existe influência ao contrário? Sim, mas a mente trabalha muito mais sobre o nosso corpo. O nosso corpo termina sendo resultado, né, da ação da nossa mente, da maneira como a nossa mente se organiza, a maneira como a nossa mente existe, trabalha, né, como ela nos representa. A alma tem sido um mistério para muita gente, não é, há muito tempo, certo? A Bíblia diz que a alma, logo que Deus soprou nas narinas, né, daquele corpo de barro que ele fez, então surgiu uma alma vivente. Então, nós somos alma, a partir desse sopro de Deus. Então, segundo o ensino bíblico, né? Então, nós somos alma. Alma é a alma que tem o corpo. Ok? Então, nós somos. Quem sou eu? Eu sou alma vivente, né? Alma somos nós, somos pessoas, eu mesmo, é como eu sou para as pessoas, né? E assim por diante. A Bíblia trata como sendo cada indivíduo, cada pessoa é uma alma, ok? A Bíblia apresenta essa informação, não só a Bíblia, mas também, de alguma forma, outros livros sagrados. A alma tem a seu dispor o corpo, o espírito e a mente. Por quê? Porque a alma sou eu. Eu é que sou eu e tenho essas coisas ao meu dispor para existir, para agir, para o que for útil, né, na minha necessidade. O corpo adoece, mas a alma não. O espírito adoece ou enfraquece, mas a alma não. A mente adoece, mas a alma não. Então, nós temos essas coisas, nós, pessoas,
temos essas coisas, mas necessariamente não somos nós. Nós temos ao nosso dispor, né, para a nossa existência, né, nesse mundo ou em outro mundo, né, depois da morte. Espírito. Então já falamos do corpo, da alma, agora o espírito. Espírito é o fôlego de Deus, é o sopro criador, isso usando a linguagem da Bíblia, tá bom? Então é o sopro criador. Não pode ser confundido com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma coisa e o espírito do homem é outra coisa, ok? Isso inclui o imagem e semelhança, né? O livre-arbítrio. Então, esse espírito, esse sopro de Deus na minha vida, me deu também esse que a Bíblia chama de imagem e semelhança, ok? Que, em outras linguagens, em outras maneiras, quer dizer livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. É a capacidade que eu tenho, esse é o imagem e semelhança, é o livre-arbítrio. A capacidade que Deus me dá de eu entender o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal, e eu escolher ou bem ou mal. Eu escolho uma coisa ou outra e ainda sou respeitado por Deus na escolha que eu faço. Então isso é o livre-arbítrio, isso é o imagem e semelhança. É nisso que nós somos, né, semelhantes a Deus, ok? E ele respeita isso. Ele respeita essa individualidade. Isso inclui os sermos racionais mais que os instintos. Ou seja, em relação a todos os demais animais, nós temos essa capacidade. Os animais não têm. Eles vivem pelo instinto. Nós temos instinto, mas nós temos como controlar o nosso instinto. Nós temos como dizer não ao instinto. Os animais não têm. Ok? Então isso nos faz racionais. Isso nos faz ter necessidades do divino, né? Há uma carência nossa em relação a essa questão do divino. É como se ele estivesse em nós, ou seja, é o sopro dele em nós. Entende? Então isso nos faz necessitados desse divino. Alguém disse que toda pessoa tem um vácuo do tamanho de Deus. Isso porque nós temos esse sopro de Deus. Há uma carência disso, né? Então tem assim, uns buscam ser bons com os outros. Isso é o lado divino, ok? É o lado divino. Você vai ver isso em animais? Vê. Mas aí é uma questão instintiva. No homem, não. O homem, ele prefere, ele escolhe ser bom com as pessoas, né? Esse é o lado divino, é a atuação divina, é o interesse de agradar a esse divino que leva o homem a buscar o que seja bom, feliz, agradável a outras pessoas. Quando uma pessoa, então, age para prejudicar o outro, então é o inverso. Ele teria essa oportunidade de fazer isso, mas ele prefere o contrário. Ok? Outro aspecto é, enquanto uns buscam ser bons para os outros, porque precisam dessa ação divina, desse contato com Deus, outros, não esquecem isso, mas passam a viver elogiando Deus, adorando Deus, cultuando Deus. Tem pessoas realmente que passam toda a semana sendo diabos, mas no domingo é um santo. Aliás, um grande exemplo que eu li recentemente era dos generais de Hitler, né? Os generais de Hitler eram religiosos, cristãos, eram totalmente envolvidos com as igrejas deles. E durante a semana passavam sendo diabos, né? Matavam, recebiam ordens. Eles aproveitavam as ordens para fazer aquilo que eles estavam querendo fazer. Ok? Então veja, é do instinto, né? Da distância com Deus. Durante a semana eram os cãos, mas no domingo estavam lá adorando e cultuando e elogiando Deus. Que Deus é maravilhoso, que Deus é amor, que Deus é isso, que Deus é aquilo. E cantavam com alegria, mas durante a semana faziam tudo que Deus não gostaria que eles fizessem. Né? Então, fazendo esse tipo de coisa, a Bíblia coloca que é perder tempo.
Entendeu? É perder tempo. A melhor adoração a Deus, a melhor religião para Deus, é quando você está voltado para o outro, cuidando do outro, amando o outro, se dedicando ao outro. Essa é a adoração ao Senhor. O resto, qualquer um faz em qualquer lugar. Entendeu? O negócio de elogiar, de cantar, isso aí é coisa que qualquer um faz. Mas agora, viver uma semana fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, voltado para os outros, para cuidar dos outros, aí somente quem realmente está sob o domínio, a direção do próprio Deus. Tá bom? É nesse aspecto também que Jesus diz o seguinte: é muito difícil um rico, o ganancioso, herdar o reino dos céus. Muito difícil. Entende? Porque pode elogiar Deus. Aliás, o jovem rico fez isso. Né? O texto bíblico mostra que um jovem rico chegou a Jesus e elogiou, encheu a bola, fez aquela coisa toda, mas na hora da prática de mostrar esse amor para com Deus, aí a Bíblia diz que ele baixou a cabeça, deu as costas e foi embora. É muito difícil. Aliás, a Bíblia diz também que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. O amor ao dinheiro. Ok? Então veja só. A Bíblia lembra, não é? Ao contrário desse jovem rico, ao contrário dos gananciosos, ao contrário dos ricos que são muito difíceis de entrar no reino dos céus, a Bíblia coloca que Zaqueu, diante da necessidade dos pobres, Zaqueu, sem ninguém falar nada, ele então assumiu um compromisso. Eu vou dar metade do que eu tenho, eu vou dar aos pobres. Isso se assemelha muito à prática comunista da igreja primitiva de Jerusalém, capítulo 2, onde a Bíblia diz que todos vendiam tudo para que todos se beneficiassem. Entendeu? Então, quem se tornava cristão era tão preocupado, voltado com as necessidades dos outros, que ele vendia tudo e chegava ali e dava para o sustento de todos. Ok? Isso não é capitalismo, viu? Apesar que muita gente coloca que capitalismo é o que Deus quer, é o que Deus ama. Deus ama a exploração do pobre, a exploração do trabalhador. Quem faz isso agrada a Deus. Tem toda essa conversa por aí, mas não foi isso que foi a prática, né, do Novo Testamento, de Jesus e daqueles que se convertiam. Não era essa a prática. Ok? Muito bem. Tudo isso sobre o Espírito, né? Então, o Espírito de Deus, né, opera, é o fôlego de Deus e nos leva a viver de uma maneira que agrada a Deus. Nos inclina para as coisas de Deus. Aí diz assim, mas que Deus? Deus. Pode ser que em um país, numa religião, Deus é chamado de uma maneira, pode ser que em outro país, em outra religião, Deus é chamado de outra forma, mas todos entendem essa soberania de um Deus todo-poderoso. Sempre há um Deus no entendimento das pessoas que é maior do que todos. E Paulo não teve nenhuma dificuldade de identificar isso quando chegou na Grécia. Né? Em vez de ficar atirando e matando, e prejudicando, e criticando, e reclamando dos muitos deuses, ele identificou qual era o Deus que ele estava representando dentro daquele panteão de deuses que aquele povo acreditava. Entende? Então, esse Espírito que está em nós, não sou eu, mas está em mim. É o fôlego de Deus. É o que me leva a voltar-me para Deus. É o que me leva a querer agradar a Deus. Né? É através desse Espírito que está em mim, Espírito, que é o fôlego de Deus, né? É que o Espírito Santo opera o convencimento. E ele opera em todos os homens. É através desse Espírito que está em mim, que está em todo ser humano, né? Esse Espírito que faz parte, né, junto com o corpo, a alma e a mente, esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, opera o arrependimento em nós, opera a fé, opera a conversão, opera a regeneração, opera a santificação. E o que é a santificação? É nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Ok? Então, este é o Espírito que faz parte da vida da gente.
Depois de tudo isso, vem então o complemento, que é a mente. Então o que é a mente? Mente não é alma. Alma sou eu. Eu tenho uma mente, né? Eu tenho um corpo, eu tenho um espírito, mas a alma sou eu, né? Isso inclui a mente, inclui muitos dos órgãos do corpo, do cérebro, células, hormônios, sistema nervoso, ok? Então, inclui. Essas coisas que eu mencionei é o lado matéria de algo que se move dentro dessa matéria, ok? Inclui memórias, interpretações, registros da vida, inclui entendimentos, emoções, sentimentos, inclui comportamentos, ações, reações, e inclui temperamento, personalidade, caráter e outros aspectos da existência da gente, ok? Isso é a mente que nós temos. Então, podemos dizer assim, a alma é quem realmente somos, né? Nós mesmos, a alma sou eu, a minha alma sou eu, a sua alma é você. Isso sim. Agora, o espírito é o que nos faz especiais, racionais, dentro da natureza, em relação aos demais animais, racionais, né? O corpo é o que temos para viver esta existência, o corpo. E a mente, né, é o que somos para viver esta existência. Ok? Então, essas quatro coisas, elas se ajustam. Não quer dizer que tudo seja uma coisa só, mas se ajustam para que nós sejamos o que somos, né? O que temos sido. E o bonito disso tudo é que o texto bíblico nos coloca que nós podemos fazer o controle dessas coisas todas. Ok? Então, essa é uma pergunta, é uma questão que sempre me é levantada por algumas pessoas, né, quando eu estou fazendo atendimento a elas, quando eu estou conversando sobre algum outro assunto, e que eu entendi que seria muito bom a gente conversar, né, nessa oportunidade. Tá bom? Então, que Deus continue abençoando você e que Deus continue lhe usando para a glória dele. Tá bom?